aulas do dia 3 de março de 2022, Literatura Brasileira 3, o último seminário de romances do século XX, com a palavra ao grupo. Boa noite. Eu vou começar apresentando, o grupo e falar um pouquinho da biografia do nosso autor, o escolhido. Então, a disciplina é Literatura Brasileira 3, a professora ninguém conhece, porque é a professora Vera, e o grupo é composto pela Gisele, a Alana, o Leonardo e eu, Débora. Hoje é 3 de março, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o Relato de um Certo Oriente, de 1989, Milton Ratum. Milton Ratum, o escritor brasileiro, professor de literatura francesa da Universidade Federal do Amazônia. É professor visitante de literatura brasileira na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Léo, repete esse nome aí que você é mais craque. Berkeley. Olha que chique, gente. Repetindo o que o Léo fala, Berkeley, nos Estados Unidos. Milton Ratum nasceu em Manaus, capital amazonense, em 1952, de ascendência libanesa. Começou sua trajetória literária já com um livro premiado, Relato de um Certo Oriente, publicado em 1989 e vencedor de um dos concursos mais importantes do país, o Prêmio Jabuti. Aí vocês podem ver que tem nos slides, tem umas fotos de algumas obras deles. Duas outras obras seguiram: Dois Irmãos, de 2001, e Cinzas do Norte, de 2006, ambos igualmente laureados com o Prêmio Jabuti. E esta última premiada com o Prêmio Portugal Telecom, de literatura. Seus livros foram todos publicados pela editora Campanha das Letras. Recentemente, ele trouxe a público uma nova criação, Órfãos do Eldorado, de 2008. Sua obra já foi traduzida em pelo menos 8 países. Aí tem um mapinha aí, para vocês verem, que é de onde ele é, Manaus. A gente que é brasileiro conhece, Então, ele é nosso, viu, gente? Ele foi para lá, mas ele é nosso. O escritor tece seus enredos sempre em torno de sua cidade natal, Manaus, mergulhado no espaço aparentemente sem fim da gigantesca floresta amazônica. Há também nos seus livros um certo sabor autobiográfico, pois nele ele resgata o universo familiar que o testemunhou o desembarque dos primeiros imigrantes na Manaus do início do século XX. Ao abordar terríveis conflitos familiares, ele enfoca a decadência dos princípios convencionais, sufocados pelo espaço cada vez mais dominado pela voracidade da globalização. Esse aí, é o nosso escritor, uma fotinha, tá jovem, ainda. Milton Ratum abordou, assim em seus livros, as consequências destes aniquilamentos das convenções, o seu reflexo na desorganização das relações familiares, adotando igualmente um certo tom crítico na esfera política, principalmente no que se refere à ditadura militar vigente nos anos 60 e 70 no Brasil. O autor evoca os fantasmas do passado para reconstruir no presente as experiências já vividas. Consagrado pela crítica e considerado um dos principais escritores da literatura contemporânea. Cara, é fera, viu, gente? Filho de uma imigrante oriental e de um brasileiro da mesma ascendência. Desde cedo se revelou
para o autor a questão da coexistência com o outro, com as diferenças, embora seu idioma fosse o português. Esta convivência com árabes provindos do Oriente Médio e com os judeus originários do norte do continente africano lhe proporcionalizou a absorção de uma parcela significativa de suas tradições culturais e religiosas. Eu embaracei para ler esse pedaço aí, mas ele quer dizer que com o convívio, né, com os árabes, com os outros, ele adquiriu um pouco da tradição deles. Sua infância foi povoada também pelo contato com os índios, que também se hospedavam na pensão fenícia, local em que passou sua meninice. Todas essas paisagens vão se tornando habituais para Milton, que aos poucos vai assimilando as várias culturas e religiões que o rodeiam. Seus livros já foram editados em diversos países, entre eles a França, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, Itália, Espanha, Alemanha, Holanda, Grécia, Líbano. Atualmente o escritor reside na cidade de São Paulo. Aí a gente pôs aí, ó, o Instagram dele, porque o cara é antenado, né? Aí se alguém quiser entrar lá para dar uma olhadinha, ok? Gisele já chegou? Cadê Gisele? Ela tá aqui sim. Gisele? Gisele, você está aqui? Estou tentando ligar o microfone. Ah, tá, ela tá aqui sim. Tá bom, Gisele, sem problemas. A gente tem muito tempo hoje, porque a aula é só nossa, você acredita? A Débora falando sozinha, com o microfone fechado. Tá cheio de graça. Gente, vocês não começam a rir de mim, não. Até que eu caia a ficha, o microfone tá desligado. Enquanto a Gisele liga o microfone, eu vou fazer a observação. Eu até escrevi ali. Esse foi o primeiro livro dele, né, que ele escreveu, e eu tinha falado que eram 2 irmãos. Eu me enganei de datas, porque eu conheci o livro só na segunda edição. Eu ia corrigir, né? Mas você é a professora, eu preferi não manifestar. Nenhum problema. Não, lembrando que a nota que vale é para você, não é para mim, né? Eu acho que deveria, hein? Não, mesmo assim, né? Eu falei, você tá falando além da experiência, eu vou intrometer, mas eu li que ele era o primeiro livro dele. Mas tá engraçadinha, gente. Então, e aí pro lado de cá, a segunda edição é que chegou, né? Pro lado do centro. A Gisele acho que entrou de novo, acho que agora ela já tá com o microfone aberto. Gisele, você já consegue falar? Não, e é mesmo, professor, e ele escreveu esse livro bem depois que a ditadura acabou praticamente, né? Ele ainda estava meio novinho, não tinha nem 30 anos. Esse de 89 aí, né? Pois é, e eu quero ressaltar uma coisa, tá? Eu li dessa vez, pela primeira vez, não entendi bolufas nenhuma, porque a mesma hora que eu começo a história, eu já volto lá onde ele nasceu, então minha vida virou uma bagunça. Mas eu só peguei a parte dos filhos que são santos. Mas você leu todas as linhas do livro? Até que enfim, né? Acabando a faculdade. E não entendeu nada? Professora, eu sou péssima para ler. Para mim, raciocinar alguma coisa, eu tenho que ler várias vezes, porque eu gaguejo demais. Não, eu nunca vi.
Professora, Sim, não sei se a Gisele está tendo, desculpa, Débora, não sei se a Gisele está tendo algum problema, eu vou... Acho que tá. Não, ela voltou. Eu acabei de ligar o microfone. Desculpa, ok. o navegador bloqueou o meu microfone. Jesus, nunca havia acontecido isso. Tá Gisele, tranquilo, nós preocupa não. temos tempo. Acontece tudo, preocupa não. Pronto, está com a palavra Boa você. noite. Boa noite a todos. Desculpa aí o imprevisto, tá, gente? Eu vou falar para vocês um pouquinho dos personagens, né, desse livro, que é um vai e vem danado, sabe? Eu gostei muito dele. Eu, particularmente, gostei muito. Esse foi difícil entender um pouquinho. Você vai ali, você volta cá. Mas eu gostei muito da história. Nos personagens, Emily, né, que é a matriarca da família, ela é uma senhora, uma mulher cheia de segredos, e com o passar da trama, vai sendo desenrolados e contados, né, esses segredos dela. É descendente de libaneses. A narradora protagonista, né, que é a narradora central da obra, ela não foi nomeada pelo autor. E essa narradora, ela escreve para o seu irmão que mora lá em Barcelona. A Samara Adélia é filha biológica de Emily e ela é mãe de Soraya Ângela. Tem os gêmeos, né, que no início, né, já foi citado, que são os endiabrados, né, com o corpo tatuado, né, com a figura do demônio, a língua de fogo. Esses são os nomes que dão a eles, mas também eles não são nomeados. Em momento algum na obra é citado o nome dos dois. O Hakim, o filho mais velho de Emily, ela tem um vínculo muito grande com ele, ela gosta muito dele. E ele é o único que fala, assim, fluentemente a língua, né, dos pais, o árabe. O Donner, que é um amigo da família, ele é alemão, fotógrafo, né, que depois ele vai contar um pouquinho da história dele também. Ele, como ele é amigo da família, ele acompanha ali a história, né, o trajeto da família toda, desde o casamento até o nascimento dos filhos, e também a adoção. Emir é um dos irmãos de Emily, né, ele cometeu suicídio. Na obra tem especulações, né, que esse suicídio pode ter acontecido por paixão, por uma moça francesa. E tem também o marido da Emily, que na obra também é um personagem que o autor não nomeia. Em momento nenhum fala o nome dele, só fala as características, como ele é, a maneira dele agir, sobre religião, mas o nome dele não é citado em momento nenhum. Anastácia Socorro, que é uma empregada, né, uma das que parou na casa da Emily, né, porque ela era meio rude com os criados dela. A Anastácia acompanhou ela aí por muito tempo. Ela acabou sendo, assim, um cúmplice dela, dividia segredos, era confidente. Tem também a Indie Conceição, muito amiga de Emily, né? Ela sempre visitava a amiga, mesmo depois, né, do desenrolar da história, que ela passa a morar sozinha. Então, ela sempre vai visitar a amiga, né, e elas conversam. E foi para ela que Emily passou o segredo do cofre da família. Tem também o Emílio, que é o irmão de Emily. Tem também, assim, outros personagens, como o médico, que eu, infelizmente, sei o nome dele, mas agora me deu um branco. E, dentre outros, uns personagens secundários, eles citam eles lá, mas muito pouquinho. E tem aqui uma árvore dessa família, né? Samara e Fadel eram os pais de Emily. Eles saíram lá da terra deles, do Líbano, lá, à procura de novas terras. Então, eles vieram, né? Então, eles tinham 4... Calma, volta, Léo, por favor. Eles tinham 3 filhos, que eram o Emir, o Emílio, né, e a Emily.
A Emily, ela tinha muito afinidade com o Emir. Eles se gostavam muito e aconteceu um lance entre eles aí que acabou estremecendo a relação dos dois. A Emily casa com seu marido, né, que não tem nome, não é nomeado, que é o pai, né, dos gêmeo 1, gêmeo 2, que também não tem nome, que eles são só terríveis e custosos. O Hakim, que é o filho mais velho, Samara Adélia, e 2 filhos adotivos, né, que é a narradora, né, protagonista da história, e o seu irmão, que mora lá em Barcelona. E tem também a Soraya Ângela, que ela é filha de Samara Adélia. Pode passar, por favor. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho da história, né? A história, a narradora protagonista, ela passa um tempo em São Paulo, ela passa lá uns 20 anos, e aí, a pedido do seu irmão, que mora em Barcelona, ela volta a Manaus para colher relatos, relembrar a história, a infância, e escrever para ele. Então, o período que ela passa em Manaus é de 3 dias, né? E ela acaba chegando na cidade na noite anterior à morte da mãe adotiva. E com o passar do tempo que ela passa ali, que ela vai conversando com vizinhos, com amigos, né, com familiares, ela vai relatando toda essa história. O capítulo 1, ela conta, né, a história, é ela que está contando. No capítulo 2, o Hakim. No 3, o Donner, que é um amigo da família. No quarto, o marido da Emily. No 5º, Donner e Hakim, eles dividem o capítulo. No 6º, volta a narradora protagonista. E no 7º, a Indie Conceição vai narrando. E no 8º, a narradora protagonista volta. O que acontece? Ela simula, né, as vozes das personagens como se fosse eles e vai relatando toda a história. Então, no capítulo 1 ali, a obra começa, né, ela contando que ela acordou, né, e lá na casa, numa casa que ela não conhecia, e que ela, né, a empregada chega e fala para ela, ela fala para a empregada, né, quem você é? Aí a empregada fala que ela é, né, ela é filha da Anastácia e que ela é afilhada de Emily. Porra, seu sangue, hein? É lá no final, no capítulo 8, lá, é que ela conta esse primeiro período ali da história, como que ela passou a noite, né? Que ela chega na cidade por volta das 11 horas da noite, como se ela não quisesse que ninguém visse ela, né? Ela queria, às vezes ela queria um tempo só para ela, e ela acaba não acordando a empregada e ela dorme ali no relento, na grama, com seu diário, com seu caderno, seu gravador, tudo que ela levou para poder, né, anotar e gravar os relatos que fosse acontecer. Então, quando ela acorda lá pela manhã, a empregada, né, fala isso para ela, que ela é afilhada da Emily, e aí ela entra para dentro da casa e aquilo ali, o cheiro dos móveis, né, os móveis, ela descreve os objetos, né, que são relacionados ao Oriente, como o elefante indiano, né, a porcelana. E tudo aquilo ali faz ela relembrar da infância dela, né? E aí, conversando com a empregada, ela fica sabendo, né, que a mãe biológica dela havia viajado, só que ela não estava ali na cidade para rever a mãe biológica. Ela foi para Manaus para poder rever a Emily. E ela acaba falando, né, que ela iria até a casa da Emily, e a empregada fala que dos hábitos da Emily de ir ao mercado pela manhã, né, carregar todas as sacolas. E aí ela vai dar umas voltas pela cidade, né? Então, assim,
vai aparecendo as pessoas e ela vai relembrando de coisas e ela vai relatando. Aí, nesses relatos, ela pensa lá, ela fala, né, que, tipo assim, que a empregada, né, que recebeu ela já sabe da história dela, que ela é filha adotiva com seu irmão que está em Barcelona, e que a Emily é mãe biológica apenas de 4 filhos, né. E aí começa ela a descrever ali o relato da negociação da loja da família, né, da Parisiense, onde ela conta ali que Emily quase borou todo o negócio por causa de um relógio. Esse relógio tem um quê aí nessa história, Emily gosta muito desse relógio. Então ela passou meses aí negociando o relógio com o Marcelês, né, que foi quem vendeu a loja. E aí eles negociando, aí eles trocam, né? Ela fica com o relógio, ela consegue o que ela quer. E aí tem a Laurie. E Marcelês encanta, né, com a Laura e acaba ficando com ela. E aí ele muda o nome dela para Strambon. Não sei se é assim que pronuncia, Strambon. E Emily fica chateada, porque ele mudou, né, o sexo do papagaio. A Laura era um papagaio, então ela pensa, ela fala, né, nossa, ela é feminina e agora tem nome masculino. Então ela ficou chateada com a troca, mas ela não podia falar nada porque ela estava satisfeita, porque ela ficou com o relógio, que era o que ela queria. Aí também aí conta, né, nesse pedaço da viagem dos pais de Emily, que chegaram, né, à busca de novas terras e que ela ficou lá com os irmãos e que esse motivo deixou ela muito triste. Ela acaba indo para um convento em Hebrim e o seu irmão Emir fica muito chateado. Ele vai lá, tira ela do convento e fala para ela que não, né, para ela vir com ele para o Brasil. Então, eles vêm. Aí, mais na frente, ela conta aí a respeito, ela volta, né, nessa passagem do convento para falar das badaladas, dos sinos, né, que pela última vez, quando ela, antes dela ir do convento, ela puxa a corda 12 vezes. E aquele barulho, ela relata ali que aquele barulho acalmava ela. Aí tem a ceia de Natal, né? A ceia de Natal é um momento que a gente percebe ali uma divergência religiosa entre a Emily e o marido dela, né? A Emily era católica e o marido dela era islâmico. Então, na ceia de Natal, a amiga dela, a Indie, ela vai matar os animais para a ceia e acaba fazendo de uma maneira que não agrada o marido da Emily. E ele fica muito contrariado, porque, segundo o Alcorão, os animais teriam que ser sacrificados para alimentação sem sofrimento. E não foi o que aconteceu, né? Ela foi meio estúpida, deixou os bichinhos lá sofrendo e aquilo irritou ele. E o que ele fez? Durante a ceia toda de Natal, ele subiu, ficou lá no quarto, em silêncio, ele não desceu. E aí ele foi e quebrou as imagens da Emily, né, os seus santos, ali fala Santo Antônio, né, e cita os nomes dos santos, ele quebra. Quando a Emily vê aquilo, ela fica muito triste. Então eles passam, né, a noite tentando recuperar as imagens e o marido da Emily sai em silêncio, sem cumprimentar ninguém, ele sai. E então Emily pede lá para Anastácia, para sua criada, para que ela, em segredo, em silêncio, ela pede para que ela procure ele por toda a cidade até encontrar ele. Tanto é que Anastácia encontra ele conversando, né, num local lá na cidade e leva ele para casa. Emir, o irmão da Emily, que eu já havia falado que ela tinha uma afinidade com ele, que a relação deles havia sido estremecida, ele cometeu suicídio, né? E quando eu falei lá do Donner, que ele era fotógrafo, ele estava ali passeando, né, pelas ruas da cidade e ele avistou o Emir, ele estava com uma flor, né, eu não recordo o nome, não sei se era uma catileia, na mão. E Donner faz uma fotografia do amigo, né? Ele andando pensativo, e Donner faz essa fotografia sem
saber que seria a última foto, né, que ele tiraria do amigo dele. Então, ele sai caminhando pelo porto e ele comete suicídio. Né, e seu corpo é encontrado em um igarapé. O seu corpo é encontrado por Lobato, né? Lobato, ele era um índio que o pai da narradora, dos gêmeos, ele conheceu ele quando ele chegou em Manaus. O livro também descreve, né, a narradora descreve a manhã, né, que Manaus foi fundada, que foi em 1954. Aí ela já muda, aí ela já começa a relembrar os fatos em torno da vida de Soraya, que era filha de Samara Adélia, né? E ela conta ali que Samara, ela tinha gestos bruscos, ela tinha um olhar espantado, né? E isso era pelo fato dela ser surda e muda. E as crianças da vizinhança rejeitavam ela, não brincavam com ela. Inclusive até os próprios familiares a rejeitavam. E em especial os gêmeos, que maltratou muito Samara por causa da gravidez e também maltratava a Soraya, né? Então, Soraya sempre brincava muito sozinha e brincava muito com os animais. Ela era muito envolvida com os animais e, às vezes, acaba até fazendo diabruras com eles, né? Judiava dos coitadinhos. Aí, num certo dia, a família está ali, né, reunida, e Soraya rabisca o casco da tartaruga de Emily e escreve, né, o nome da avó no casco da tartaruga. E aquele momento para Emily foi irradiante, porque ela fala que foi o maior presente de Natal que ela recebeu na vida. Então ela fica muito feliz e Samara Adélia pensa, né, nossa, pela primeira vez a minha família está olhando para minha filha, né, com os olhos, olhando ela como um ser humano. Realmente, o tio dela, o Hakim, ele, nesse processo todo, ele já havia, assim, se aproximado mais da criança, né, da menininha. Inclusive, ele passeava com ela, às escondidas da Samara, porque ela jogava na cara deles, né, tipo assim, vocês não queriam, vocês maltratavam, e agora, né, você está passeando com minha filha. Mas os gêmeos, não. Eles nunca mudaram. Com a menina, eles sempre foram os mesmos. Não brincavam, não passeavam, não dava nada para ela, né, tratava ela como se ela fosse um monstrinho mesmo. Aí tem a questão da filha da Samara Adélia ser surda, né? Ela nasceu já surda e muda. E no livro cita, tipo assim, uma questão religiosa, né? Que às vezes poderia ter sido um castigo por ela ter engravidado ali na adolescência. E, né, a criança não ter pai, porque o pai da Soraya nunca foi revelado, né? Não cita o nome dele na obra em momento nenhum. Só fala ali que ela engravidou por volta de 15 a 16 anos e não fala se ela estava apaixonada pelo cara, nem como foi o romance deles, não fala nada. E quando ela estava grávida, né, a família, a mãe, a Emily e o pai, eles colocaram ela, né, ela foi para a loja, para Parisiense, e ela viveu lá sozinha, né. Após 2 anos é que ela e a Soraya, a filha dela, começou a habitar a casa. E a Soraya era encantada com esse relógio, né, que ficava ali no interior da casa. E ali no livro relata que o relógio fazia, quando ele dava as badaladas dele, que era um barulhão. Só que, né, Soraya ficava olhando estagnada para ele. Mas pelo fato dela ser surda, né, aquele barulho não prejudicava ela. Ela ficava ali parada, né, olhando o ponteiro balançar. Aí no livro relata o acidente, né, que aconteceu com a filhinha da Samara. A Soraya, ela morre atropelada, né, ela morre na infância, uma morte precoce. Se eu não misturei, parece que foi mais ou menos aos 6 anos de idade, né? Ali fala que quando ela foi vista pela última vez, ela estava vestida com um vestidinho branco,
trancinhas no cabelo que a avó dela fazia, né? Aquela coisa de vó mesmo, fazer as trancinhas no nosso cabelo, prender com aqueles lacinhos. Aí ele conta que ela estava com um lacinho vermelho, né? Aí a narradora conta ali que de repente apareceu aquele ruído, né? Aquele barulho, vozes para todo lado, aquela coisa mesmo que acidente gera, né? Susto. E no livro fala assim, gralhada, né? Então eu penso que deve ter sido uma freada, né? Um barulho do carro freando e buzina. Então dá a entender que, como ela era surda, né? Ela estava caminhando ali pelo meio da rua, o carro buzinou e ela não percebeu, ela não ouviu e bateu nela. Ela esfacelou a cabecinha, né? E Emily ali no meio da rua, pega, né, o corpinho da neta embrulhado no lençol, e aquele momento é muito triste, é muito difícil para Emily. Ela fica muito, muito chateada, e tem uma especulação, né, após assim, a morte da menina, que ela tem os cabelinhos claros, né, ela fala que ela tem os cabelos claros, então eles especulam, sim, que ela pode ser fruto, né, das visitas que a mãe dela, a Samara dela, fazia ao amigo da família, o Donner, fotógrafo. Mas isso nunca foi confirmado no livro. Nunca falou, tipo, porque Donner era alemão, né? Então, assim, nunca falou que ele era o pai dela. Aí, depois da morte dela, Samara fica muito contrariada com os gêmeos, com os irmãos gêmeos dela, porque ela se sente humilhada, porque eles sempre maltratou ela desde a gravidez. Eles nunca fizeram um afago na filha dela. E de repente, quando a menina morre, né, eles encomendam as flores mais caras que tinha e para o velório, e essas flores foram usadas, né, para poder tampar ali a cabecinha no caixão, onde estava machucada. Então ela se sente assim muito humilhada com os gêmeos, né? Mas todas as vezes que ela falava para a mãe dela, né, das diabruras que os gêmeos faziam, das maldades, a mãe dela sempre passava a mão na cabeça dos meninos, né? Que não, que eles tinham um comportamento agressivo, mas que eles eram ótimas pessoas, né? Que eles eram, né, muito bonzinhos. Só tinha natureza muito difícil. Aí no momento ali, né, em que ela decide, né, ir até a casa da Emily para encontrar sua mãe, ela passa ali pelo portão da casa, não tem barulho, os animais quietinhos, um deserto no corredor, né? Então ela fala, né, ela pensa, ela passa e vai dar umas voltinhas na cidade, né? Vai passear e vai rever a paisagem. Então ela conta ali que a paisagem, o cheiro das frutas, né? A cidade já havia mudado, mas com o cheiro, né? Às vezes ela via um conhecido ali da infância na rua. Tudo aquilo ali fazia ela lembrar da infância que ela havia passado ali em Manaus. Quando ela vai visitar a mãe, né? A Emily já mora sozinha, ela está morando sozinha. E a única, assim, que visita ela diariamente, todos os dias, é sua amiga Indie, que vai lá todos os dias conversar com ela, né? E aí, numa sexta-feira, pela manhã, ela vai e estranha aquele silêncio todo, os bichinhos calados. Só que como ela era muito amiga dela, ela sabia ali onde ela escondia a chave, né? Então, ela pega essa chave e abre e entra pela casa. Aí ela avista uns rastros de sangue, né? Ela avista uns rastros de sangue e ela vai seguindo esses rastros. Aí é quando ela avista a tartaruga, a Saula. E aí ela vai mais à frente, ela vê, né, o corpo da sua amiga, né? Já quase sem vida. O fio do telefone enroscado ali no seu pescoço, nos cabelos dela, a mão sobre o rosto. E ali ela percebe, né, que ela tentou usar o telefone, às vezes para pedir socorro, né? Falar, pô, socorro, eu caí, né? E aí a narradora
protagonista, a filha adotiva, lembra, né, que lá na casa onde ela estava, de manhãzinha, lá o telefone tocou umas 3 vezes. Então passa pela cabeça dela, assim, que poderia ter sido o último apelo de socorro da mãe. Aí o seu irmão Emílio, o irmão da Emily, chega no local, ele leva 2 freiras, né, eles fazem orações. Aí chega o médico, né, o Hector Dourado, se eu não me engano. Aí chega lá o Hector Dourado, ele examina ela, ele vê que não adianta levar ela a um hospital, né, porque ela havia batido a cabeça, tinha feito uma fenda muito grande na cabeça dela. E ele é o único que permanece ali, ao lado dela, do corpo dela, né, até ela dar o último suspiro e falecer. Aí chega os seus filhos, né, aí ali fala que chega os seus 2 filhos, né, então falando dos 2 filhos, dá-se a entender que chegam os gêmeos, com suas esposas e seus filhos, mas também não fala nome, o autor não nomeia as esposas, não nomeia os filhos e também nem os filhos deles. E aí, mais tarde, né, chega Hakim, que é o filho mais velho, querido da Emily, e ele tinha uma afinidade muito grande com a mãe também. Aí o livro ali já vai de novo para o passado, né, conta ali a morte, né, que o marido da Emily já havia morrido, né, e que antes dele morrer ele tinha muita preocupação com a filha dele, a Samara Adélia, porque ela era muito maltratada pelos gêmeos, ele tinha medo ali quando ele fosse embora, quando ele morresse, a Emily também, eles pegassem, ficava com a casa, ficava com a loja, e Samara Adélia ficava aí, né, jogada na rua, sem nada, sofrendo. Aí a Emily, né, com essa preocupação, ela passa o segredo do cofre para sua amiga Indie, ela dá ali, explica como que abre, e no dia que ela explica, né, Indie vê tudo que tem ali no cofre, que tem seus segredos, as suas cartas, joias, né, álbuns de fotos, papéis, e tinha também dinheiro, que a Samara Adélia cuidava da loja, né, da presciência, e ela levava esse dinheiro para a Emily guardava dentro do cofre. Então ela deu as suas instruções, né, se acontecesse alguma coisa, ela abriria o cofre e não deixaria a Samara Adélia desamparada. Só que isso não veio acontecer, não aconteceu, né? Os meninos não fizeram isso. E antes mesmo de acontecer a morte da Emily, Samara foi visitar a mãe, se eu não me engano, acho que foi numa manhã, segunda-feira. Ela estava tensa, nervosa e toda afobada. Então a Emily já percebeu, sim, que tinha alguma coisa errada. Aí os vizinhos, como ali, vocês sabem, né, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, começou a ligar e perguntar para ela por que a loja estava trancada. Aí ela já começou a estranhar, e ela foi até lá e viu, né, que as mercadorias haviam sido vendidas, que a loja tinha sido alugada e que o inquilino tinha comprado as mercadorias. Então ficou algumas coisas, se eu não me engano, algumas coisas relacionadas, parece que é vestido de noiva, alguma coisa assim, que ela acabou levando para casa e guardando lá no quarto. E aí, depois que Samara Adélia fez isso, ela sumiu. E a mãe não preocupou em procurar ela pela cidade, ela simplesmente fez um juramento, que ali na porta da loja ela não passaria, né? Que ela só iria passar na porta da loja depois que Samara Adélia regressasse, né, para casa. Mas até quase no final do livro não conta ali que Samara voltou. Quando nas visitas ali da Indie, a Emily sempre pedia para ela ler as cartas de Hakim. O Hakim, ele havia saído da cidade para estudar no sul, né? Então ela pedia para ele ler. E aí foi aí que ela relatou que o Hakim era muito parecido com o filho, com o irmão dela, né, o Emir, que havia se suicidado. O sorriso, a aparência física. Então, ela relatou ali para a amiga que os dois pareciam muito. E toda vez que a Indie pegava as cartas ou fotografias do Hakim e começava a ler e mostrava para ela, ela sorria muito. E aí, a
protagonista, a narradora, ela finaliza, né, ali contando no 8º, né, capítulo, ela conta ali o motivo da sua internação, né, antes de ir para Manaus. Quando ela foi para Manaus, ela tinha acabado de sair de uma clínica, né, porque a mãe biológica dela havia internado ela lá nessa clínica em São Paulo, devido a um descontrole de fúria dela, ela teve um acesso de fúria ficou descontrolada, e ela relata ali que nada parou no lugar, lá na casa onde ela morava. Então, ali a gente percebe que, então, ela quebrou ali tudo, né? Então, aí a mãe biológica dela vai internar ela. Aí o seu irmão, que mora lá em Barcelona, pede para ela, escreve para ela e fala para ela ir até Manaus e fazer os relatos, né? Relembrar a infância e escrever para ele contando tudo. Então, ela decide ali ir para Manaus. E lá também ela relata que ela estava na grama, deitada, né? Ou seja, é um vai e vem danado mesmo o livro, né? Lá no 8º, quando começa o livro que ela fala lá, a casa trancada, tá? A gente não percebe muito, mas aí no 8º capítulo do livro ali, ela descreve direitinho a maneira que ela estava deitada na grama, o que ela tinha levado poucas roupas, que ela levou o gravador, que ela levou o diário, tudo para fazer o que o irmão dela havia pedido a ela, né, que era anotar todas as coisas. Aí ela conta o horário que ela chega na cidade, tudinho ela relata ali no último capítulo. E aí ela conta ali para o irmão dela de Barcelona, que deu um trabalho danado, o pedido lá que ele fez para ela, né? Que ela havia gravado várias fitas, que ela tinha feito inúmeras, né, anotações, mas que quando ela foi ordenar aquilo tudo ali, não saía coisa com coisa. Era um vai e vem. Quando ela percebia que ela estava fazendo a coisa, ela já voltava para o outro assunto. Então, ela fala ali que os capítulos são entrelaçados. E isso a gente pode notar nitidamente quando a gente lê o livro do início ao fim. Então, isso aí é um pouquinho da história do livro que a gente leu. Pode passar, por favor. Aí tem aí, né, uma foto, né, do Rio, Manaus, né, uma embarcação, as árvores, né, a foto está em preto e branco, mas se ela fosse colorida, daria para vocês ver o brilho, né, que tem as árvores, o verde, né, chamativo, brilhoso das árvores, né. Pode passar, né? Aí mostra, né, a cidade, interior, o trem, tudo em preto e branco, né, devido à época, né. Ali fala, né, Manaus, uma cidade, né, flutuante, ilhada, né, aí dá para perceber mesmo, né, que as casas, né, bem no rio mesmo, cheias de água. Pode passar, por favor, né? Aí quando mostra, volta ali um pouquinho, né, quando a gente colocou essas gravuras nos slides, a gente estava conversando a respeito do título do livro, né? Que ali, o título do livro, fala um relato, né? Relato de um certo Oriente. Ali, o autor, o Milton, ele não fala ali do Oriente, lá o Oriente mesmo, onde fica, né? A área do Líbano, lá no... Ele está falando do Oriente ali de Manaus, né? Ele está referenciando, né, o Oriente que eles trouxeram para a cidade, né? Porque ele no início do livro fala claramente dos objetos, dos tapetes, né, que são usados na cultura oriental, das porcelanas. Então, como eles vieram para cá, eles trouxeram os costumes deles, né? Como músicas, comidas, a religião. Então, ele faz referência, o título faz referência a Manaus, né? Ou seja, o Oriente é muito brilhoso, a cultura deles, tudo é cheio de cor, né? As vestes, os ouros, né? Reluzentes.
Mas Manaus também tem seu brilho, né? É uma cidade cheia de cores, cheia de árvores, né? As flores muito vivas, né? Então, assim, ele traz isso aí. E aí, por que ele traz isso? O autor, né, como a Débora já havia falado, ele tem descendência libanesa, né? Então, ele foi criado ali, ouvindo histórias, né, do Oriente. Ele cresceu rodeado pela cultura oriental. Então, ele faz esse hibridismo aí, ele traz isso, falando o Oriente, mas ele está citando Manaus. Pode passar. Boa noite a todos. Então, a escola literária é a escola literária pós-modernismo ou contemporânea, né? Eu estava até comentando com a professora que não tem uma nomenclatura ainda definida, porque é muito recente, né? Final do século XX, início do século XXI, e ainda estamos, né, obviamente, no século XXI. A narrativa, ela tem traços bem definidos no quesito de misturar tendências. Ela é uma história que é dividida em mini contos, pode-se dizer assim, porque a narradora, a filha adotiva da Emily, ela volta, como a Gisele disse, ela volta para Manaus, depois de um tempo em São Paulo, volta para Manaus para reviver ali, tá, em todo aquele momento de nostalgia, né? Ela vai para visitar a mãe, mas ela chega lá de madrugada, a casa está fechada, por isso que ela acorda na grama. Então, assim, ela está indo lá ela meio que está buscando mesmo essa nostalgia, quer relembrar um pouco o passado. Você vê que é uma personagem que tem ali algumas questões psicológicas, e ela relata no começo do livro que está indo e vai trocar correspondências com o irmão, relatar para o irmão que está em Barcelona o que está acontecendo. Só que o que acontece? Ela chega, a mãe, no outro dia, falece. E ela, então, começa a conversar, primeiro com o tio, no enterro, no velório da mãe. E o tio Hakim, que é o primeiro filho da Emily. E aí ele começa a contar histórias. Então, assim, o legal do livro é que, primeiro, a voz é dessa narradora, ela contando. Então, ela mesma vai relembrando o passado, relembra a sobrinha, né, a sobrinha entre aspas, porque ela é filha adotiva. A Soraya, ela relembra histórias da sobrinha, que a sobrinha muda, surda. Então o começo é ela. Depois é o tio Hakim, que passa a ser o narrador. Ele vai contando a história. Então, assim, depois é o amigo da família, depois é a melhor amiga da Emily. Então, assim, o livro é cheio de recortes. Ele não tem só essa narradora principal. Primeiro é a narrativa dela, depois vem a narrativa do outro, a narrativa do outro, a narrativa do outro. Tem um momento que é a narrativa do pai adotivo dela, o marido da Emily, que não é nomeado, mas tem um momento da narrativa que é ele falando. Então, assim, ela mistura várias tendências, porque a escola literária pós-moderna é isso, é uma mistura de várias tendências. Na obra, tem muito esse foco no cotidiano e em temas regionais. Por exemplo, fala dos índios, fala lá de Manaus, do Rio Negro, que do outro lado do rio é um manto de floresta negro, é uma floresta impenetrável, misteriosa. Do outro lado é aquela cidade que no livro ele fala até, um dos narradores, agora não lembro quem é, fala que é uma cidade meio decadente. Então, assim, e tem uma prosa bem regionalista ali mesmo, de Manaus, e ao mesmo tempo essa cultura árabe. Então mistura ali o brasileiro, a cultura brasileira ali de Manaus, e também a cultura árabe. Então eles estão sempre falando de narguilés, cordeiro, né, que é uma carne muito consumida pelos povos árabes. Fala dos tapetes, das porcelanas, do Alcorão, né?
como a Gisele disse, o pai ele era da religião islâmica e a Emily ela era católica, né? Tem um nome católico, alguma coisa, não esqueci agora. Então fala muito dessa mistura de cultura, dessa mistura de religião. Então o livro ele é muito assim, ele é muito recortado. Fala também desse curandeiro, que eu me esqueci o nome agora, que ele é um índio, ele aí fala um pouco das rezas que ele fazia, das misturas, das ervas, dos chás. Então, assim, o livro é um mix da cultura brasileira, da religião islâmica, da cultura árabe e da religião católica, porque a Emily era uma católica fervorosa, do mesmo jeito que o pai era acho que é islâmico, né? Islâmico fervoroso. A narrativa, ela não é linear, né? Isso ficou mais claro como a luz do sol, ela não é nem um pouco linear, a história está sempre indo e voltando, é um pouco difícil de entender mesmo. Como eu já disse, a prosa, né, ela é urbana, está ali em torno da cidade de Manaus, fala muito do comércio, né? Tem muito essa questão que a gente já conhece, é meio popular, né, dos árabes terem esse dom para o comércio, isso fica muito claro no livro, né, uma família de comerciantes. Então, são microcontos distribuídos, são 8 capítulos, né, narrados por várias personagens diferentes. Pode passar, Léo. Como eu já disse, né, é um romance contemporâneo, regionalista. Ele fala nessa questão, como eu já disse, dos imigrantes. A Emily veio com os irmãos e os pais, né? Eu acho que é de Beirute, acho que é Beirute. Vieram de Beirute, né, com os pais para o Brasil, né? Os pais gostaram, fizeram, né, meio que, não vou dizer fortuna porque eles não eram ricos, mas eram bem sucedidos. Era assim, em vista da população de Manaus, eles tinham muito dinheiro, assim. Eles vieram para cá. Aí, como eu te disse, vem muito com essa questão cultural muito forte dos árabes, né? Dos povos árabes. E ao todo tempo no livro, os personagens ficam voltando à memória. Por exemplo, volta a memória da Emily no convento, inclusive o relógio, que é tão marcante para ela, porque esse relógio tinha no convento e ela gostava muito, como ela era muito fervorosa religiosamente, ela queria muito ser frita. Só que o irmão vai lá, ameaça se suicidar, por isso ele fala que se ela não sair do convento, ele vai suicidar, então ela vai embora. Então fica muito voltando a história de quando eles ainda estavam, né, em Beirute. E fala do marido da Emily também, quando ele saiu, só que ele já não era Beirute, era outro lugar. Quando ele sai de lá e vem para o Brasil. Então a história sempre vai e volta para locais diferentes e vai e volta em tempos diferentes. E também narrativas diferentes. A uma hora um narrando, depois a outra, depois volta. Então é confuso. Quando você lê o livro, fica mais tranquilo. Deixa eu falar onde eu me perdi. Fala dessa questão, dessa mistura racial. Como eu já disse, fala dos povos africanos, né, árabes, do norte da África. Fala dos brasileiros, também cita caboclos, né, os negros. Fala muito dos índios também, a sabedoria dos índios em relação às ervas e tudo mais. Reconstrói a imagem de Manaus. Então, como a Gisele já disse, Manaus é ali o Oriente, né? O Oriente da narrativa é Manaus. E fala dessas pessoas que migraram para lá. Então, tem árabes, alemães, judeus, os brasileiros, índios. Então, são uma mistura de povos e uma mistura de culturas ali. Pode passar, Léo. A literatura contemporânea brasileira. Então, a literatura contemporânea, né, o nome já diz contemporânea ou pós-moderna, é uma literatura muito recente. Então, é difícil não, ela não tem uma, como é que eu posso dizer? Não tem ainda características definidas.
ela não tem, assim, por exemplo, quando a gente está estudando barroco, romantismo, modernismo, você vai ali pesquisar, tem características. Assim, não tem na literatura contemporânea brasileira, porque ainda é muito nova e estão estudando ela ainda. Então, assim, a literatura contemporânea brasileira, ela começa, podemos dizer assim, que a partir de 1950, né, final do século XX, e se estende até agora, até os dias atuais. Então, a gente ainda está nesse período, né, que não tem nome, a gente chama de contemporâneo. A literatura, ela é caracterizada, como eu já disse, por misturas de tendências. Ela herda muitas coisas me sumiu agora. Do romantismo. Do romantismo? Não é isso. Do modernismo, desculpa, misericórdia, não é romantismo, é modernismo. Ela herda muitas coisas do modernismo, tem muitas semelhanças com o modernismo, principalmente nessa questão de querer romper com o tradicional, de querer fazer tudo naquela gramática perfeita, correta. Então, assim, ela faz de uma forma, ela quer ser uma literatura de uma forma diferente. Então, por quê? Ela está num período ali de diversidade, né? A gente está saindo ali do modernismo, né? Está no meio do modernismo, onde todo mundo quer mudar tudo, como a professora já falou, né? Na Semana da Arte Moderna. Então, ela mistura vários estilos e tem vários interesses, tem militância, tem essa questão de querer colocar o coloquial nas artes também. Então, existe muitos tipos nessa literatura. É como se fosse vários jeitos de fazer arte. Porque antes a arte era só aquela padrão, só aquela do cânone, né? Então, a literatura pós-moderna rompe com isso. Pega essa bagagem do modernismo e rompe com isso. Não quero mais aquela coisa certinha, planejada, aquela métrica, tudo mais. A gente vai fazer diferente agora. Então, ela mistura muito a arte erudita com... Léo, pode passar, isso que eu te falar. Ela mistura muito o erudita com o popular. Deixa eu só voltar aqui. Isso. Mistura muito o erudita com o popular. Ela... Só um minuto. Ok. Ela é marcada por temas sociais e urbanos. Eu esqueci de falar, ainda vou chegar nessa parte. Esse período, né, a gente, depois ele, acho que a partir de 90, 89, depois eu vou chegar nessa parte, mas a literatura pós-moderna, ela pega uma grande parte ali da ditadura militar. Então, vocês vão ver que ela é uma arte muito militante. E tem muita crítica social, é sempre voltada para os temas sociais, urbanos. Ela é uma poesia diferente, né? Tem uma característica que está aí, a poesia marginal. Marginal, não de marginal, bandido. Quer dizer que está à margem daquela poesia tradicional, como eu já disse, versificada, metrificada, que segue tudo direitinho. Essa poesia marginal, eu até depois eu vou mostrar mais à frente, eu trouxe exemplos dela, mas para vocês verem assim que foi tipo um boom, né? Porque a gente estava acostumado com aqueles poemas divididos em estrofes, versos, tananana, e ela vem de um jeito totalmente diferente, essa poesia marginal, por isso que se fala marginal, né? Ela denuncia, né? Ela faz denúncias, faz críticas assim de um jeito meio ácido, algumas, né? E ela tem muita influência do concretismo. E também tem algumas ideias, como eu já disse, do modernismo. Ela despreza o bom gosto, né? O bom gosto entre aspas, aquela coisa, como eu já disse, certinha. Predomina nela o coloquialismo. E outra coisa, como eu já falei, né, usa muita ironia, e o que é muito interessante nessa poesia pós-moderna é que ela usa elementos gráficos, que eu vou mostrar para vocês mais à frente nas fotos. Ela tem, como eu já disse, né, tem os temas cotidianos, retoma essa questão do regionalismo, e além da poesia marginal, outra característica da literatura pós-moderna é a literatura marginal.
é como se fosse assim. Tem os cânones, né? Aquele, né, que serve todo o padrão. Essa literatura, além dela não seguir esse padrão, não chegar nem antes, né? Não chegar nem perto de estar nos cânones, os autores, eu achei bem interessante que eles mesmos, imprimiam seus livros. Eles mesmos vendiam seus livros, eles tinham meio que uma resistência para os livros não passarem isso no começo, né? A gente acha que hoje, né? Mas para os livros não passarem ali pelas grandes editoras. Então, fala literatura marginal por isso, porque além de não estar no cânone, os autores mesmo imprimiam ali de certa forma improvisada, não sei se é improvisada a palavra, mas não com o padrão de uma editora grande. E eles mesmos vendiam essas obras. Então, a gente fala que são obras espontâneas e não anti-acadêmicas. Não são obras padrões, né? Que vinham de um padrão. Como eu te disse também, uma literatura com engajamento social e militância. Tem também o experimentalismo e técnicas inovadoras, que é como eu disse para vocês. Montagens, colagens, recursos gráficos. E no livro do Milton Ratum, não tem montagens e colagens, assim, literalmente. Mas, por exemplo, ela é uma obra, de certa forma, até confusa. Por quê? Ela não segue um padrão. Porque tem a narradora principal, que não tem nome, por isso que a obra fica, às vezes, difícil de entender. Essa filha adotiva da Emily não tem nome, o marido da Emily não tem nome, os gêmeos não tem nome, a Soraya, quando morre, não fala especificamente ela foi atropelada, né? Mas pelo que conta na história, você entende que foi atropelada. O irmão da Emily, quando o corpo dele é encontrado no Rio Negro, não fala que ele suicidou. No momento algum a obra fala que ele suicidou, mas é o que dá a entender. Então o livro tem muito disso, ele não deixa as coisas claras para a gente. Sabe quando a pessoa, o autor, ele joga no ar e você interpreta. Então é muito isso. É um recurso diferente. Ele deixa muito para o leitor interpretar. Muita coisa fica velada, você fica, nossa, mas será que é isso que aconteceu? Será que não é isso que aconteceu? E essa questão dos recortes é isso, porque começa primeiro com a narradora contando um pouco ali da infância dela na casa, né, quando ela foi adotada, depois vem o Hakim, conta um pouco da infância dele, da relação difícil com os irmãos e tal, depois aí fala um pouco da mãe, aquela mãe super protetora que não via o defeito dos filhos, depois vem a narrativa da melhor amiga, depois vem a narrativa do pai. Então são vários recortes, são várias pessoas falando. Isso não era comum, eu acho que até não vou dizer que não existiu antes do Milton Ratum, mas não era comum nas literaturas de antes. Então é uma característica da literatura pós-moderna, é um jeito totalmente diferente de escrever. E por isso que é até um pouco confuso para a gente, porque o livro, esse livro do Milton Ratum me lembra muito a Clarice Lispector. A professora pode até achar que não sei se ela acha que eu estou viajando, mas é uma coisa meio vai e volta. Viajando não. É isso, não é? Me lembra muito. Eu já li A Hora da Estrela e um outro livro dela, que é O Nome da Menina, O Nome de uma Mulher, esqueci agora. Me lembra muito a obra da Clarice Lispector. Tem que ser um livro que você tem que prestar muita atenção para você entender, porque vai e volta, e isso não era comum antes do pós-modernismo. Eu, pelo menos, esses livros que nós já trabalhamos com a Vera, não vi isso. Aquela leitura linear que segue, é muito mais fácil de ler, né? Muito difícil de perder. Gente, esse barulho é a minha cachorra mastigando a sacola, mas tá tudo bem. Então, como eu já disse, essa técnica, ela é inovadora, né? E outra característica do pós-modernismo que eu achei muito legal, quando eu estava pesquisando, até alguém, em umas aulas aqui, que eu não lembro de quem falou, pegar obras dos cânones, por exemplo, eu trouxe aqui o Curtiço, do Aloysio de Azevedo, eu anotei aqui, e transformar em quadrinhos. Ou seja, pegou uma obra ali
tradicional, assim, entre aspas, e colocou de um jeito totalmente novo. E é isso que a literatura pós-moderna faz. Então, assim, eu tenho mais hábito de ler literatura principalmente realista. Então, assim, você vê que é totalmente diferente. Por exemplo, eu fui pesquisar e tem esse livro do Aloysio Azevedo Curtis, que nós até já trabalhamos com ele, tem ele em quadrinhos. Isso é uma coisa, isso foi feito na literatura pós-moderna, antes não existia. Léo, pode passar, por favor. Eu trouxe aqui, ó, exemplos desses, eu trouxe microcontos e poemas. Essa poesia, eu não esqueci, acho que eu pulei, não falei da poesia concreta, mas aqui eu trouxe um exemplo dela, esse ponto de interrogação. Vida sem destino, sempre morrendo entre os dedos, nada podemos fazer, tão veloz, sem piedade, onde parar? Não sabemos. É um exemplo de poesia concreta e é uma poesia moderna, né, contemporânea. Então, vocês podem ver, a Vera já trouxe vários poemas aqui para nós, todos já estudamos, vocês podem ver que é totalmente diferente. Só não tem rima, a rima até tem um pouquinho, né, mas não tem métrica, né, um texto mais desorganizado, entre aspas. E eu trouxe um microconto também, da Lígia Fagundes, chama Confissão. Olha para vocês verem, todo mundo aqui já leu um conto, olha a diferença, né? Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Então, assim, a gente pensa, nossa, que coisa mais sem lógica. Mas isso tem sentido. É porque eu não vou explanar isso agora, mas eu fui pesquisar, tem esse nada que ela quis dizer, essa confissão, e isso tudo teve um sentido. Mas é uma maneira muito curta e objetiva e direta. Não tem toda aquela coisa polida para dizer. É direta, objetiva. Eu trouxe outro do Paulo Leminski, esse é até mais famosinho, acho que a professora com certeza deve conhecer. Incenso fosse música. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Então, esse aí já fica mais claro a crítica, né? Você querer ser exatamente quem você é. Então, assim, isso tudo é da literatura pós-moderna. E como nós já estudamos muito as outras literaturas, fica óbvio e claro a diferença, né? Lana, Oi. vamos aproveitar então os seus exemplos só para fazer um comentário. Do nada da Lígia, também indica nadar, né? Além de indicar, o mar não respondeu porque o mar não responderia, não diria nada, mas também pode ser que o mar tenha respondido para ela desanuviar o problema que ela tem. Nadar é bom, é um exercício bom, né? E o do Paulo Leminski aí, ele é mais interessante ainda também, porque quando fala assim, isso ainda a gente se a gente quiser se revelar como né? Se a gente tiver a audácia de querer ser sincero, isso ainda vai nos levar além. Mas qual é o além que ele está dizendo aí? Assim, é duplo sentido mesmo. Sim, na minha interpretação, o além, por exemplo, trazendo para agora, esse além de você fingir ser quem você não é, o além de, às vezes, você ter que ficar se provando para outras pessoas que você sofre. Na minha interpretação, foi isso, vai te levar além, eu acho que nisso, de você não ficar sofrendo tanto e ser quem você é, se contentar com o que você é, com o que você tem. Eu interpretei assim. Tá vendo como que a literatura é maravilhosa? Pode ser você isso mesmo. Como? Pode ser isso mesmo. Claro que pode. Mas qual é o título do poema? Incenso fosse música. O que se incensa é reza e defunto. Isso da gente ficar sendo muito sincero, corre o risco de ir pro além. É isso mesmo, de ser morto. E levando em conta a época que ele escreveu, era muito perigoso falar a verdade, né? Ditadura militar. Então, tá vendo? Entendi agora. Eu não tinha me ligado nessa questão do incenso aí, que a gente incensa só mortos. Eu não tinha prestado atenção nisso. Mas realmente tem essa questão da ditadura, né?
Tem muito essa questão Maravilhas da época. literatura, né? Eles não podiam falar tudo que pensavam, porque tinha censura, né? E perigo mesmo de ir para o além. E vai velando, né? Vai velando aquilo ali, falando de uma forma velada. Mãe, cala a boca. Passa, Léo, por favor. Cala a boca. Contexto histórico. Então, deixa eu... Desculpa. Só um minutinho. Eu comecei a partir de 88, nos slides, mas eu acho que na minha anotação aqui, eu comecei um pouquinho antes. Deixa eu só colocar aqui. Não, deixa eu só fazer um adendo rapidinho. Então, voltando à literatura pós-moderna, como eu disse, não tem definição, né, de um nome, uns falam pós-moderna, outros falam contemporânea, não tem definição de um estilo predominante, por isso é vago, gente, é muito vago. E não tem porquê. Eu até comentei com a professora Vera, porque é novo, é recente, é bem recente. Então, não tem pouquíssimos estudos sobre isso. Então, eu creio que o meu neto ou o meu bisneto será muito mais feliz fazendo um seminário de literatura pós-moderna que eu. Volta a isso, o contexto histórico. Aí, como eu já disse para vocês, né, a gente estava ali no período da ditadura. Né? Aí a ditadura começou a não funcionar mais, a pressão, né, para acabar com esse regime, graças a Deus. Então, em 88, teve a nova Constituição, né, a Assembleia promulgou a nova Constituição. E em 1990, teve a primeira eleição, eu estou me confundindo um pouco agora, mas foi do Collor mesmo, né, professora? A primeira eleição direta foi do Collor. Antes do Tancredo, que não foi direta, né? É isso mesmo. Então, teve a primeira eleição direta em 99. Não, em 89, a primeira eleição direta. Aí teve o Fernando Collor de Mello, que foi eleito a presidente. Todo mundo conhece, né? Sabe falar quem é o Collor, que rapou as poupanças. O Fernando Collor, ele foi eleito, isso mesmo, nas primeiras eleições após o regime militar. Todo mundo já falou das diretas já, né? Que o pessoal saiu para a rua, os caras pintados lá, pedindo eleições diretas. As pessoas, após 21 anos de ditadura, elas queriam poder escolher o presidente. Infelizmente, escolheram o Fernando Collor de Mello logo primeiro, mas tudo bem. Ele foi acusado de corrupção, todo mundo sabe. Ele sofreu um processo de impeachment, mas o processo não chegou a nem ser concluído porque ele renunciou, né? Renunciou e saiu do cargo. Em 94 teve o Plano Real, né? Que foi criado, né, pelo FHC, o Fernando Henrique Cardoso. Ele, na época, ele era ministro da Fazenda, da Economia, não sei. Então, assim, o Brasil estava vindo um período de estabilidade, então isso influenciou muito a literatura, porque saiu da ditadura, né? Depois veio um período de colapso financeiro, extrema miséria e pobreza, inflação mais de 40%. Depois, o Tancredo Neves, eu confundi. Aí teve o Plano Real, que foi lançado no governo do Tancredo Neves, mas foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso ficou muito famoso, né, pelo Plano Real, porque resolveu muito a situação do Brasil na época. Então, ele ficou muito famoso. Na próxima eleição, ele concorreu e em 95 ele já foi presidente. Ele foi por 2 mandatos, né? Quem é da minha idade aqui não vai lembrar um pouco do Fernando. Ele foi até 98, ele foi reeleito e ficou até 2000, né? Então, essa mobilização que teve nos anos 80, né, pedindo as diretas já, né, após o período da ditadura, isso aí que a professora falou, eu não tinha interpretado assim, mas essa poesia do Paulo Leminski aí, ela já fez a professora já ligou com a ditadura, eu não liguei. Então, assim, as pessoas, no começo eram essas manifestações veladas, né? Depois não, o pessoal já foi para a rua, já ficou, lógico que depois que já tinha, né, a ditadura já estava quase no fim, né? Porque ninguém tinha coragem de enfrentar os militares. Coragem sim, né? Alguns tiveram e morreram. Como eu já disse, né, teve essas manifestações bem nesse período, pedindo as diretas já, depois teve o fim da ditadura militar,
Eu esqueci de colocar, eu queria ter colocado umas fotos, mas eu não coloquei dessas manifestações. É bem legal a gente ver. E isso foi bem no fim do século XX, né? No começo do século XXI, o que também, né, interferiu aí nessa literatura, a gente vê tanto esse poema, né, bem moderno aí, com esses recursos gráficos, pontos de interrogação e tal, foi o quê? A globalização, a internet, né, a internet como em outros países até já tinha, mas, né, acho que para a gente aqui, a partir dos anos 2000, começou a ficar mais acessível. Então, teve a internet, o acesso à informática, o país começou a mudar seu sistema de produção, cresceu economicamente, aí já estava ali estabilizada a questão do regime democrático, né, tchau ditadura, diminuiu um pouco nesse período, diminuiu bastante, né, eu chego a dizer, a questão da desigualdade social. O Brasil passou a ser, eu não sei se essa é a palavra, mas meio que ele passou a ser mais visto, né, pelo mundo. E isso, mas com a globalização, o acesso à internet, todas essas mudanças que nós ainda estamos passando, influenciou muito essa literatura, influencia, porque essa literatura ela não é estável, né? Ela está acontecendo hoje, nós estamos nesse período ainda. Então, mudou muito. A Fernanda já trouxe para a gente, a professora Fernanda, vários exemplos, né, eu até esqueci o nome agora, mas uns recortes que as pessoas fazem na internet, eu esqueci. Mas, enfim, é difícil falar sobre a literatura pós-moderna justamente por isso, porque é um período em que nós está acontecendo. Sobre esse período de transição, saindo da ditadura e voltando para a redemocratização, é até um pouco mais fácil falar. Mas esse período de agora, depois de 2000, é muito recente, então é mais difícil e é confuso mesmo. Eu peço desculpa, tentei ser mais claro possível. Foi ótimo, Helena, que isso. Acho que conseguiu, né, Leonardo? Então, com isso, né, com essa literatura mais moderna que a Alana trouxe, com todos esses avanços da internet, a gente tem a cybercultura e com ela a cyberliteratura, que eu até estava com um pouquinho de dúvida com a Vera hoje, mas eu entendi bem o que é. Só que eu fui um pouquinho além, né? A cyberliteratura da época que foi escrito esse livro, ela era mais em que a internet estava um pouquinho no início, bem no início mesmo, estava engatinhando, ainda mais no Amazonas, né? Claro que o escritor, ele tinha dinheiro, né? Eu acho que ele tinha mais acesso a isso. Mas, na época dele, a internet e a cyberliteratura, ela era mais voltada para esse primeiro conceito aqui, esse de fazer com que a literatura seja uma transposição do impresso para o digital. Só que com todas as inovações tecnológicas, com o passar do tempo e com a literatura contemporânea avançando tanto até os dias de hoje, a gente já tem a literatura que nasce no digital, que não é basicamente transformar o computador em uma máquina de escrever, mas fazer com que novos gêneros, novos tipos de textos, e atualmente a gente tem o remix de textos, sejam construídos, né? Esse artigo que eu li aqui é da Lúcia. Ela fala que esse espaço ele é um novo meio, mas claro, é um novo meio, mas assim, no início, quando se criou esse espaço, não era tão novo meio para a literatura, era mais com a chegada de PDFs, essas coisas. Hoje em dia isso está bem mais democratizado e a gente já tem bem mais novos tipos e mais funções. É o que eu vou mostrar agora. Por exemplo, o termo cyberliteratura, ou qualquer um dos seus subtítulos, porque tem muitos, você pode pesquisar por literatura digital, você pode pesquisar por, livros modernos, livros contemporâneos, não sei. Tem vários termos, eu li lá no artigo, mas agora não vou lembrar nada. Mas ela separa em 3 principais momentos, né? Que tem os antecedentes da cyberliteratura, que é realmente a transposição dos livros impressos para o digital. A gente tem as novas condições de criação, que é, por exemplo, o meme, é uma nova condição de criação que a gente
inventou, né, esses novos gêneros, e isso com certeza vai entrar para a literatura. E o hipertexto e cybertexto, que é realmente fazer links, fazer novos olhares, novas semânticas com os novos tipos de texto. Claro que a gente está fazendo mau uso hoje em dia, porque a gente já tem bastante tecnologia, mas pouca pesquisa. A literatura contemporânea e a cyberliteratura ainda não está bem definida e a gente ainda não tem um bom uso dos recursos que a gente tem. Mas um pequenininho hipertexto, cybertexto que eu trouxe só para dar um exemplo é tipo esse meme aqui que eu vi hoje, né, desse filme aqui, comparou com essa cena do BBB. Enfim, é um mau uso ainda, tá, gente? A gente ainda não tem isso, como eu posso dizer, um material palpável. O máximo que a gente tem é textos com vários links para a gente acessar, enfim. Vocês sabem como que é a internet, né? Todo mundo tem internet em casa hoje em dia. E o mais para o futuro, né, como a gente é letrado e está vivendo a literatura contemporânea e a cyberliteratura, a gente já tem que olhar para o futuro, onde a gente vai ter os gêneros fluidos, né? Essa aqui é um trecho que estava citado no artigo da Lúcia, né? Eu vou ler para vocês. Segundo Mourão, a literatura gerada por computador é uma literatura do fluxo, do instantâneo, do móvel. Isso aqui escreveu em 2001, nem tinha celular. Então, o móvel naquela época, acho que eles estavam falando, sei lá, de CDs. Né? Tá falando só de mobilidade mesmo, né, Leonardo? Não estava nem lembrando que, aliás, ela não tinha como fazer isso, não existia. Não existia smartphones ainda. Então, era uma previsão que ainda assim ainda é uma previsão, porque a gente nem sabe o que vai ter no futuro, como que vai ser as próximas literaturas, né? Por enquanto a gente está restrito ainda àqueles e-readers, tipo os Kindles, né? Que tem aqueles leitores de PDF. Eles já são o máximo do que a literatura conseguiu chegar ainda. Mas a gente vai ver muita coisa ainda para o futuro. Bom, essa era a parte da cybercultura. Agora a Débora vai ler um pouquinho sobre a crítica, falando da bibliografia do nosso autor. Olá, voltei, né? Antes de eu ler, né, um pouquinho sobre o escritor da crítica, eu queria fazer uma pergunta para a professora, que, assim, em todos os meus estudos, né, eu não achei a mulher do Milton, eu não achei família, não tem muito sobre a vida pessoal dele. Ele é casado? Nem sei te responder, hein? Acredita? Eu sei que ele teve uma esposa, mas eu não faço ideia. Se não acha nada sobre a família dele, se ele tem filho, não acha nada. Também não sei se tem. Assim, a primeira vez que eu vi falar dele, eu estava em Jataí em 98, fazendo o último ano de letras. Foi quando eu fiquei sabendo da existência dele sem conhecer nem a obra ainda, porque como eu disse para vocês, essa eu li agora, né? E ele nem tinha escrito 2 Irmãos, eu acho. E era essas questões de como chama? Seminários internacionais, a gente tá aí de vez em quando faz isso. E estavam os escritores sendo lançados, esses que eram lançados do Brasil, né? Muito modernos. E aí colocaram lá assim, tá bom, Leonardo, colocaram lá assim esses que eram lançados, e aí tinha ele e tinha pouquíssimo da vida dele, e falava que ele era muito discreto, né? Era ele e o Ariano Suassuna, que tinham sido lançados, que estavam nessa história lá. Ele, o Ariano Suassuna, o Miguel Jorge e o Heleno Godoy, que eram os 4 que foram, não era convidada, foram apresentados. Foi quando a gente ficou sabendo, mas eu sabia dessa época lá isso. Nunca mais, ele não gosta, parece, como o Heleno Godoy, eles não gostam de expor a vida particular. É verdade, mas o Léo falou que hoje em dia filhos é cachorro, né, Léo? Quem sabe? Ele tem um monte. Então vamos lá, né? O Grito dos Excluídos em Relato de um Certo Oriente, de Milton Ratum. A crítica, né, que o grupo escolheu é de José Benedito dos Santos. O cara é o fera, né?
graduado em Letras, Língua Portuguesa, 2001 a 2005, na Universidade Federal do Amazonas. Mestrado em Letras, 2011 a 2013, Universidade Federal do Amazonas. Doutorado em Literatura Brasileira Contemporânea em 2018, Universidade de Brasília. Quer dizer, nós escolhemos um crítico fera, né? Porque com essa bagagem toda, aí o Léo, acho que é o Léo que vai espanar aí agora, né, Léo? Isso aí, não, realmente, a gente tinha que pegar alguém que sabia, né? Sabia o que estava fazendo. Enfim, a nossa análise, né? O artigo crítico que a gente trouxe, entre aspas, é uma análise que a gente vai fazer, ler e comentar, eu, né, vou comentar em nome do grupo, as nossas considerações sobre essa análise, porque é a análise que a gente vai fazer, né? Mas a análise do autor, ele busca as vozes dos excluídos que estão dentro do livro, porque para quem leu, a professora, sei lá, meus colegas, sabe que tem lá várias pessoas que sofrem dentro desse livro, e ainda mais nessa época que o livro é narrado, né? Então, ele busca essas vozes, esse é o objetivo dele. A primeira coisa que ele mostra lá é a Anastácia. Essa vai ser a principal que vai aparecer nesse artigo. A Anastácia, uma das principais vozes excluídas de lá. Ele começa fazendo uma relação com a figura de Sherazade. Sherazade, para quem não conhece, é aquela do Mil e Uma Noites, a Sherazade mesmo, do Oriente. Talvez, eu penso que seja porque o nosso autor, ele tem, não é herdar, né? Meio que ele sabe muito da cultura do Oriente por conta dos pais dele. Então, eu penso que foi por isso que o José Benedito escolheu essa figura para fazer uma comparação. Mas isso eu nem coloquei tanto no slide, é só para falar que as duas têm quase o mesmo nível semântico de sofrimento, entre aspas, que tem nos livros, né? Tanto Anastácia quanto Sherazade são pessoas que têm as vozes excluídas nos seus respectivos contextos. Enfim. E aí, a presença dela, né, é uma resistência. A presença da Anastácia nesse livro é uma resistência que o Hamilton trouxe no livro. Essa é a tese que o José Benedito traz para poder a gente defender. De que o Hamilton, ele é sim uma pessoa do bem, uma pessoa contemporânea, e tem a cultura de tentar trazer a voz do índio, a voz da mulher, para dentro da literatura, e não só a voz do colonizador, como vou mostrar mais para frente. Então, a primeira coisa, depois da Anastácia, que ele conta, é sobre como que isso acontece, né? Porque, como a gente sabe, o livro se passa em Manaus, em várias cartas, só que as pessoas que estão lá, né, essa minoria excluída, que ele tenta trazer a voz, é silenciada pela colonização europeia, não exclusivamente pelos europeus que estão lá, um pouquinho também, porque tem os alemães lá no livro, tem várias pessoas da Europa lá também, e do Oriente, mas falando que essas histórias, né, essa colonização, ela acontece até hoje. Essa colonização aconteceu mesmo depois da época colonial mesmo em si. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar desse domínio, silêncio, exclusão social. Ok. Aqui está falando, gente, que essa colonização deles, esses colonialismos, né, que são os resquícios, eles trazem um pouquinho de... Eu tô nervoso, professor, peraí, deixa eu me acalmar, deixa eu pensar. É que eu anotei umas coisas aqui e agora eu perdi. Não precisa, como você disse, o tempo é de vocês. Pois é, eu falo isso, mas eu fico nervoso, não adianta. Enfim, aqui só tá falando que a colonização, né, que ataca as pessoas excluídas e que o autor está tentando buscar a voz dele. Deixa eu falar, porque os próximos slides eu tenho mais prioridade para falar. Aqui ele traz os estratos subalternos. Ele traz pelo menos 3 no artigo inteiro, que é o índio, a mulher e
os negros, né? Esse extrato subalterno é meio que a identidade, ele está trazendo identidades que sofrem. Essa parte aqui ele está explicando das identidades que sofrem, né? Então, a primeira que ele escolhe é a órfã, que a Emily acolhe, que é a própria Anastácia. Fala que ela sofre muito, né? E por isso ela é uma das identidades que estão dentro dessas vozes excluídas no livro. E depois ela até descobre que ela é índia. Ela não sabia quando ela acolheu a Anastácia. Aqui está falando um pouquinho da invisibilidade que esses indígenas têm, o desprezo. E fala também quem é que está desprezando, né? Que são a elite brasileira e os imigrantes. Os imigrantes, inclusive, tem pessoas, até um fotógrafo da Alemanha, se não me engano. Enfim. Mas fala que eles é que estão fazendo com que as pessoas são subalternizadas, que são exploradas lá. Inclusive, no livro fala que a Anastácia não recebia salário, né? Enfim, são humanos invisíveis para eles. Elas são quase escravas. Eu acho que elas são escravas, na verdade. Aqui também fala de uma problemática, que é o nome índios. Porque quando as pessoas que são colonizadoras falam em índio, eles estão simplesmente querendo generalizar e excluir, né? Que é afastar da sociedade deles, que é afastar do entendimento de pessoa ao índio. Falar tipo, não, é índio, é isso, né? Vou ler até essa citação aqui de Lima. Hoje são inúmeros os índios que ingressam nas universidades e discorrem a partir de outros pontos de vista e lugares de fala, né? Que agora que eles estão buscando os lugares de fala para poder contestar essa generalização do índio. Aqui fala um pouquinho da pessoa Anastácia, como eu falei, ela é a principal que aparece nesse artigo. Esse artigo majoritariamente tem todas as identidades voltadas para Anastácia, tem um pouquinho do Lobato também, que é outro índio, mas a maior parte é da Anastácia, e fala que ela é um sujeito sem história, né? Mas quem é que vê ela como sujeito sem história? É as pessoas, né? Os patrões dela que escravizam ela. Eles é que veem ela como sem história, porque eles não querem saber da história dela. Inclusive falam... Oi, Lana, pode falar. Só fazendo um adendo. Eu estava querendo lembrar do curandeiro que eu disse lá, é o Lobato. É o Lobato. E o Lobato é quem encontra o corpo do irmão da Emily no Rio Negro. O corpo fica por 2 semanas desaparecido. Depois, isso que o Léo está falando dessa questão do preconceito, eles tinham realmente um preconceito, as empregadas na casa deles eram até meio escravizadas. Os gêmeos chegaram a abusar de empregadas, bater, engravidar algumas, mas assim, depois que o Lobato resgata o corpo do irmão da Emily no Rio, e a Emily descobre que a Anastácia, a empregada dela, que ela humilhava tanto, que fala até que a Anastácia queria por tudo comer um doce, lá uma fruta seca, alguma coisa assim, ela não deixava, quando ela descobre que ela é sobrinha desse Lobato, que resgatou o corpo do irmão no Rio, ela passa a ver a Anastácia de outro modo. Por quê? Porque o Lobato, ela também passa a ver ele de outro modo, porque ele resgatou o corpo do irmão, e ele se aproxima da família, porque ele é curandeiro, ele conhece ervas. Inclusive, ela fala que ela está com reumatismo na perna, ele vai lá, leva ervas, faz massagem, sara a perna dela. Quando ela descobre que a Anastácia, a empregada que ela desprezava, é sobrinha desse Lobato, aí ela passa a ver a Anastácia de outra forma. Inclusive, no livro fala que ela deixava a Anastácia meio que ficar um tempo sem trabalhar só para ficar contando histórias dos antepassados indígenas, contando histórias das ervas, não sei o quê, e a Anastácia aproveitava também, inventava histórias, porque era o tempo que ela tinha de fuga e de descanso daquele período de escravidão. Então, é o lado Sherazade. Exatamente, porque a Sherazade engana o Sheik lá contando histórias, né? Leva ele
E era isso que a Anastácia fazia. E a Emily passou a respeitar tanto esse Lobato e, por tabela, passou a respeitar a sobrinha dele, a Anastácia. E fala que a Anastácia foi a única empregada que conseguiu permanecer na casa. Então, assim, esse preconceito, parece que depois que a Emily reconheceu o valor desses conhecimentos indígenas, o conhecimento que aquele velho, né, que esse índio, o Lobato, de 80 e tantos anos, tinha do rio, foi o que conseguiu resgatar o irmão dela no Igarapé, senão eles não nem conseguiam enterrar o irmão. Aí ela passa a ver eles de outro jeito. Né? Quando ele serviu, foi útil para ela, né? Exatamente. Inclusive, eu vou falar sobre isso mesmo, que o índio é meio visto como um herói o tempo todo por essa idealização. Isso eu vou falar agora. Tá? Primeiro eu vou falar aqui que o Milton, ele traz essa história, esse pessoal sem história, mas quem vê ela como sem história é só a patroa, né? Só a patroa que fala isso. Fala, olha só, Anastácia, coitada, falava horas a fio, sempre gesticulando, tentando imitar, ao contar histórias, sua vida, e visões em um mundo misterioso. Mas não é que é um mundo misterioso, é que é um mundo indígena que eles não conheciam, que eles não validavam. E aí o Milton, né, traz isso para dentro do livro para tentar fazer com que a literatura contemporânea acolha essas vozes excluídas, né? E esse é o ponto dessa crítica. E aqui vai falar exatamente a parte que ela não tinha falado da violência física e moral que a Anastácia sofria, né? E tem até 2 trechos que eu trouxe. Esses trechos aqui não estavam no artigo, não. Eu que busquei lá, por isso que a citação está diferente. Mas eu vou ler aqui. Além disso, meus irmãos abusavam como podiam das empregadas, né? Não era só um, tinha um machismo também. Às vezes, entravam um dia e saíam do outro, do quarto deles, é claro. Marcadas pela violência física e moral. A única que durou foi a Anastácia Socorro, porque suportava tudo e era pouco atraente, né, fisicamente. E essa outra parte... Oi, Lana. Só rapidinho te interromper de novo. Isso é uma fala do Raquim, do filho mais velho da Emily. Inclusive, ele vai embora de casa porque ele não aguenta ver a forma como os irmãos gêmeos tratam as empregadas e como a mãe deixa eles tratarem, né? A mãe passa a mão na cabeça deles. Ele vai embora de casa por isso. Ele tem uma revolta muito grande do jeito que os irmãos tratam as pessoas e as empregadas. Mas, na realidade, é uma forma que a mãe acha para poder ter paz deles, que pelo nome já diz tudo, né? Até ela não suporta eles. Ninguém suporta. Esse outro trecho também mostra essa violência que a Anastácia sofre, né? O bate-boca com a Emily foi temperoso e breve, que não era a primeira mulher que aparecia na Parisiense com o filho no colo, dizendo-lhe: essa criança é seu neto, filho de seu filho, que não atravessava os oceanos para nutrir filhos de prazeres fortuitos de seres parasitas, que naquela casa homens confundiam sexo com instinto, que era gravíssimo, haviam esquecido o nome de Deus. Horrível, tudo aí tá horrível, essa frase inteira, horrível, tudo errado. Fala, Lana. Essa é uma fala, né, do marido da Emily. Os irmãos gêmeos lá, eles não abusaram da Anastácia, que achavam ela feia, né? Mas abusaram de outras empregadas e algumas até engravidaram deles. E aqui o pai está falando, ele chega e fala para Emily, mas né, aparece gente lá na nossa loja falando que está com um neto meu, que o filho é dos meus filhos, né? Como assim? Eles falam, meus filhos, né? A minha família veio para cá, está aqui, aliás, veio não, eles nasceram no Brasil. Está aqui e se esqueceram de Deus, né? Só querem saber de sexo, de humilhar as pessoas, esqueceram assim, os princípios religiosos da família, né? E aí a Emily vai e fala, né, depois dessa fala, e a Emily fala que quantas mulheres já não aparecem por aí querendo se aproveitar de famílias mais bem-sucedidas falando que o filho é deles, mas não é, na verdade.
E ela fala que ela não veio de lá, de onde ela veio, do Oriente Médio, lá, para ficar sustentando essas mulheres. Então, assim, nesse momento, de novo, ela passa a mão na cabeça dos filhos. Não é só dos gênios endiabrados, não. Ela passa a mão na cabeça da filha que engravida com 16 anos, entendeu? Ela é aquela mãe meio que finge que não vê o erro dos filhos. E humilha os outros, passa por cima dos outros para fazer o que os filhos querem. Isso, e os outros que ela está passando por cima aqui são as pessoas subalternizadas pelo livro, né? O livro mostra a diferença entre essas pessoas que estão ali falando mal deles, que estão fazendo violência contra eles, e as pessoas que estão sofrendo. Ele separa muito bem isso. O próximo fala sobre o índio brasileiro idealizado. Essa idealização, gente, é o que acontece. O índio, ele acaba sendo quase que um ser mítico, como eu tinha dito antes. Ele fica tão bem distante, né? Tanto que eles nem pagam salário, não consideram eles como gente, né? Vocês viram ali em cima. Outro índio, além da Anastácia, é o Lobato, como havia dito antes. Ele aparece pouquinho nesse artigo, o artigo é mais sobre a Anastácia mesmo, mas não podia deixar de falar desse outro índio, que olha só como é descrito esse índio. Era de baixa estatura, atarracado, apesar dos 80 anos, tinha um corpo ainda sólido, da cor do betume, e a fama de remar um dia inteiro contra a correnteza, né, forte. Falava sem embaraço, o Nigatu, que era a língua deles, e que em tempos passados tinha sido orador famoso, desses que, ao abrir a boca, faz o mundo à sua volta prestar atenção, né? Igual eu falei, como um ser mítico, né? Logo que chegou a Manaus, era conhecido por Tucumã, seu verdadeiro nome, e era famoso por ser um grande vidente, quase um super-herói. Então, eu faço aqui um comentário também do índio em contraposto com o índio de José de Alencar, que é o Peri, que eu já li esse livro também, e lá ele é muito mais idealizado do que isso, gente. O índio lá tem que ser super-herói, tem que ser amante bom, fiel, tem que ser fiel também à família principal dos reinados lá, ele tem que ser infiel aos próprios índios que ele veio. Então aqui está um pouquinho menos idealizado, mas já foi muito antes no romantismo. A literatura contemporânea está tentando tirar esse enraizamento do índio idealizado e mostra realmente a realidade dos índios. E qual é a realidade? O sofrimento, a escravização, a violência contra eles, o estupro contra as índias, mulheres, né? Enfim. Daí aqui está falando um pouquinho sobre o quanto esses índios são violentados como crime e são apagados da história, né? Fala assim que cientistas, escritores, historiadores, quando fala deles, exclui que eles tentaram lutar contra isso, né? Que eles tinham a força deles, que eles tinham várias Anastácias e vários Lobatos, que eram índios fortes e influentes. E aí o artigo até traz essa citaçãozinha aqui de José Ribamar Freire, que fala que por essa razão o Minauara não quer ser identificado como elemento indígena, porque esse foi derrotado. E por analogia, Manaus é uma cidade derrotada, né? Manaus, antiga cidade indígena, e mal amada porque é desconhecida pelos indígenas. E então, assim, é um conceito, o índio é um conceito que já está um pouquinho batido pelos indígenas, eles nem estão aguentando mais essa idealização, e a gente está encaminhando aqui para a conclusão, que o José Benedito conclui sim que a teoria dele está certa, e que concordamos com a teoria dele, por isso escolhemos esse artigo, de que o autor Milton Ratum colocou os índios, colocou essas pessoas, colocou da forma que eles foram sofridos para não apagar, não fazer esse apagamento histórico que eles tiveram durante as épocas passadas, né? A literatura contemporânea tenta não apagar essa parte da história que os índios sofreram. E é assim que ele mostra que há a resistência indígena, há a resistência dos povos originários na literatura.
E é isso, nosso trabalho acaba aqui. Como assim? É isso, acaba aqui, pronto. Os meninos devem estar de saco cheio, porque Pois é, vai dar 9 horas. já 9 horas, tá doido? Não, tá bom, mas é porque você foi rápido assim para fechar. Tá certo. Alguém tem algum comentário? Vocês do grupo tem mais algum para fechar ainda ou tá tranquilo? Já fechou e pronto? Não, eu só quero ressaltar uma parte também que eu achei interessante da obra, Sim. porque quando, eu não sei se foi a Alana ou a Gisele, falou a respeito das religiões, né? Eles deixam bem claro que ela mais ele, né, o casal aí principal, eles brigam muito por causa de religião, porque eles não respeitam, né, a religião. Teve até uma parte que a Alana contou, acho que a Alana mesmo que entrou lá dentro, quebrou os quadros dela. Então, assim, eles deram uma disputa enorme para saber quem era mais religioso e qual religião era melhor. Na verdade, a questão da religião ali no livro é que antes da melhor amiga dela, da Indie, se intrometer na ceia de Natal e matar as aves de um jeito cruel, como o pai interpretou, porque antes era o irmão da Emily que matava as aves e os animais para a ceia de Natal. Matava de acordo com o Islã, né? Cortava a garganta para o sangue esguichar todo na terra. Mas teve um dia que a Indie foi se meter lá na ceia da família, o que ela fez? Ela embebedou primeiro, ela deu cachaça para as aves e matou. Ele fala, na narração fala que ela quis fazer da morte um espetáculo, girando o pescoço dos bichos, uma coisa bem cruel. Até então, o marido da Emily, que não tem nome, que é da religião islâmica, ele não tinha problema com aquilo. Ele deixava a Emily na boa lá no cristianismo, adorando os santos dela. Mas naquele dia, a esposa permitir a amiga ir lá e fazer aquilo, para ele foi um ultraje. Então, o que fala? Que ele subiu as escadas da casa, isso é o Hakim que conta, o filho mais velho, que fala que ficou até com medo do pai nesse dia. Quebrou todos os santos dela, pegou um rádio, eu acho que um narguilé, não lembro mais o que é, e saiu para passar o Natal na rua. Por quê? Justamente quando bate, tipo assim, você quer fazer sua festa cristã aqui, católica, você faz do seu jeito, eu tô indo embora. E ele quebrou todas as santas dela. Ela conserta as santas, mas depois ele fica meio que boicotando, ele passa a implicar e esconde as santas dela. E um dia, acho que na época do Ramadã, acho que é no meio do ano, ele lê muito o Alcorão, né? Isso fala no livro, que ele lê muito o Alcorão. O que ela faz? Ela, para se vingar da época que ele escondeu, porque depois que ele quebra as santas, ele ainda fica escondendo as imagens, ela fica louca pela casa procurando. Ela, para se vingar, ela vai e esconde o Alcorão dele, é como se fosse a Bíblia, né, dos islâmicos. Ela esconde o Alcorão dele. Então, é nesse momento que eles começam a ter essa guerra. Mas antes disso, o livro, inclusive, fala que eles se respeitavam, mas para ele foi ultrajante demais o que aconteceu no dia do Natal. Gisele, No livro você também levantou a mão. No livro tem um momento que também fala que eles se casaram ali após a morte do Emir, né? E eles fizeram um acordo, né? Todos os dois eram fervorosos na fé, então nenhum interferia na religião um do outro, e que eles deixariam os filhos escolher a qual religião eles queriam seguir. E se eles não quisessem seguir nenhuma das duas, tudo bem. Então era tudo harmônico, até a Indie embebedar os bichinhos, né? E fazer aquele alvoroço todo, o espetáculo da morte dos bichinhos. Aí ele ficou muito grilado. Ótimo. Gente, esse negócio de lá no livro fala mesmo, espetáculo da morte, a tornar um drama, mas não é porque na hora dessa narrativa, quem está narrando é ele estava contando a versão dele. É porque no Brasil, nós temos a tradição de matar frango, galinha, estroncado. Pescoço, né? E por quê? Porque o molho pardo é feito com aquele sangue que é tirado da estronca, aí depois abre o pescoço para tirar o sangue. Isso é a tradição nossa.
Só que ele não sabia, e aí quando ele vai narrar, ele dramatiza porque está ofendendo a religião dele. Mas então, assim, essas coisas que são colocadas lá pelo Milton Ratum, que também pegou essa tradição porque nasceu aqui, já é da segunda ou terceira geração aqui, é justamente para encantar no livro. A forma como ele narra é muito interessante. Quando ele dá voz a cada um dos narradores, ele traz com toda a carga dramática que aquele narrador tem, né? É outra coisa que é interessante no livro. Muito bom. Ótimo trabalho de vocês, bem cuidado, cheio de pesquisas. E claro que eu nem vou contestar o artigo do cara de jeito nenhum, imagina. Não, mas vocês trouxeram bem mesmo. Tudo que vocês trouxeram está relacionado com aquilo que foi indicado. Então, é isso mesmo. A história é interessante, foi bem contada. Eu estou até acreditando que a Débora leu o livro mesmo. E assim, professora, olha o tanto que eu tô inteligente. Tô vendo. Ai, dá um desconto. Tô achando. Leonardo, sobre o resumo do livro, tem mais alguma observação que você queira fazer? Assim, a história contada, tem algum detalhe? Não, tá joia. Acho que foi, né? Assim, é claro que tem que ler para entender direitinho. Mas o livro a gente só consegue entender toda a narrativa, e isso a Alana colocou e a Gisele também falou, que foi ela que contou, com detalhes, aliás, a gente só consegue entender direitinho na 8ª narrativa, né? Quem é a menina que está contando, por que ela veio, e também sobre a mãe biológica dela. Ficam umas pontas assim que a gente só vai compreender no final. E além disso também sobre o irmão dela, que na verdade ela e o irmão de Barcelona, que mora em Barcelona, eles são irmãos de verdade, que a mãe deu para Emily, porque Emily era caridosa, e ela pegou também por caridade, porque ela era muito católica e achava que tinha. No início ela nem gostava desses meninos, não, ela pegou porque ela estava fazendo caridade. É bem verdade que depois ela passou a gostar, deu estudo para eles, tudo que eles quiseram, deu dinheiro direitinho, herança e tudo. É bem verdade que isso aconteceu. Mas no início ela só pegou por caridade mesmo, né? Sim, Gisele, pode falar. Tanto é que a Emily nunca escondeu deles que eles eram adotados, né? Aliás, fazia questão, né? Sempre contou para eles que eles eram adotados e falava, né, que a mãe, que não era acessível a eles, né? Exatamente. Então, e a outra questão também... pode falar. Em relação ao que você falou aí, professor, eu queria ressaltar o seguinte: quem tiver a oportunidade nas férias, o livro é muito bom. O início, assim, ele assusta a gente. Eu confesso que fiquei um pouco meio assustada. A letra ali do livro, eu fiz a impressão dele, é muito boa de ler. Você faz uma ótima leitura. E realmente o primeiro, o segundo capítulo, eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir entender nada. Quem é quem de onde? Você vai enrolando, né? A história vai te envolvendo. Aí, quando eu percebi lá, tio Hakim, eu falava, peraí, ela fala que é irmã adotiva e chama. Então foi depois, mais na frente, que descobri que ela chamava os irmãos adotivos de tio, não falava eles de irmãos. Então, assim, quem tiver a oportunidade nas férias, tiver um tempinho, vale a pena a leitura. É muito boa. Eu gostei. Exatamente. É porque também, Gisele, ela era... os três eram, assim, praticamente da mesma idade. Eles eram um pouco maiores do que a menininha surda, né? Mas eles eram, assim, na mesma geração. Então, por isso que chamavam os irmãos lá de tios, porque eles eram bem mais novos, né? Foi quando a Emily já era mais velha que ela pegou. Não, beleza. Se a gente for comentar, vai comentar o livro, mais outro tanto de aula que nós tivemos, porque ele é muito bom mesmo. Mas, então, vamos considerar encerrado, porque nós temos ainda um negócio ali para trabalhar. Pessoal, mais uns 10 minutos. Eu vou desligar a gravação aqui.